Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui nessa noite. É uma alegria para nós podermos entrar aí na tua casa, no teu lar e levar uma palavra de esperança, uma palavra da parte do Senhor. E esta noite nós vamos compartilhar um testemunho de vida, um testemunho de edificação, um testemunho de milagre, da intervenção do Senhor na vida da Aline, que está aqui conosco. Agradecer a Aline pelo convite, agradecer por ter prontamente aceito, compartilhado a tua história de vida e daquilo que o Senhor fez, através de tudo aquilo que você passou. E para nós, nesse momento, é um momento de que nós abrimos esse espaço e pensamos nele justamente para levar uma palavra de esperança, uma palavra de edificação da fé, onde em tantos momentos nós temos ouvido notícias e notícias ruins, que muitas vezes trazem angústia, trazem tristeza, e nós queremos levar uma palavra de esperança do Deus Altíssimo. Como o salmista nos diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Então, nesse momento, é um momento de que nós nos encontramos numa situação que nós precisamos olhar para os montes, nós precisamos olhar para o alto, para aquele que habita no alto e sublime trono, e clamarmos a Deus. E eu gostaria nesta noite antes de nós iniciarmos esse momento, de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 5, dos versos 18 em diante. Jesus aqui, ele realiza um milagre na vida de um homem que estava bastante enfermo e possesso de um espírito que fazia com que ele se cortasse e fazia com que ele tivesse tantos comportamentos inaceitáveis. Era um homem indigno, era um homem à margem da sociedade, e ele tem um encontro com o Senhor. E nesse momento o Senhor traz para ele a cura, traz a libertação, realiza um milagre na vida daquele homem. E o versículo de número 18 diz que quando Jesus entra no barco para ir embora, esse homem roga para que o Senhor deixasse estar com ele. Ele queria ir com o Senhor, ele queria seguir o Senhor Jesus. E Jesus, porém, não permitiu e disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O Senhor disse para aquele homem: vai para a tua casa, vai para onde você convive, vai para o teu social e anuncia todas essas coisas que o Senhor Jesus, testifique aquilo que o Senhor fez na tua vida e como ele, o Senhor, teve misericórdia de ti. E nesse momento eu gostaria de convidar você a ouvir esse lindo testemunho da Aline, que ela compartilhará conosco nesta noite, de como o Senhor fez grandes coisas na vida dela, tem feito grandes coisas na vida dela, e como o Senhor usou de misericórdia para com a vida da Aline. Obrigada, Aline, novamente, muito bem-vinda. Eu gostaria que você pudesse se apresentar. Eu creio que muitas pessoas que nos assistem nessa noite, às vezes te veem aqui na igreja, mas ainda não o conhecem. Que você pudesse se apresentar para nós. Você é casada, tem 2 filhos, 2 filhas? Então, boa noite, Sônia, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me fez o convite, e como você acabou de ler na palavra, nós temos que testemunhar o que Deus faz na nossa vida. Então, hoje eu estou muito feliz por estar aqui para compartilhar com você, com as irmãs, com a igreja, o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito na minha vida. Então, eu sou a Aline, eu sou filha amada do Pai, eu sou esposa do Rafael e sou mãe
da Manuela, que tem 7 anos, e da Maria Eduarda, que tem 3 anos e 8 meses. Bom, dia 19 de maio agora, fez 6 meses da minha cirurgia. E eu me alegro por poder estar aqui, para poder contar como que foi essa história, né? Então, no dia 19 de novembro do ano passado, passei por uma cirurgia de retirada de um câncer de mama, na mama esquerda. E eu quero contar, né, para vocês como que foi desde a descoberta dos primeiros sintomas e como que Deus foi me tratando durante todo esse período, como que Deus foi cuidando de mim com cada detalhe, né? E eu pude perceber que os planos de Deus são perfeitos. Mesmo a gente não entendendo num primeiro momento, relutando em aceitar uma situação, um diagnóstico, no fim a gente percebe como Deus é bom, como os planos deles são perfeitos e tudo que Ele permite é para o nosso bem, né? É para o nosso crescimento, é para que a gente se aproxime cada vez mais da presença dEle, que a gente tenha intimidade com Ele. Bom, então como que começou essa minha história com essa doença, né, com o câncer? Isso foi no final de agosto do ano passado. Eu cheguei em casa após trabalhar, tinha dado um curso à noite e fui tomar um banho. Meu marido não estava em casa, tinha saído com as minhas filhas e com a minha sogra. Minha sogra, ela não mora em Marília. Minha sogra mora em Presidente Prudente. E a minha sogra é um ponto importante nessa história. Então, gostaria de frisar isso, né? Então, cheguei em casa, fui tomar um banho e fazia mais ou menos 1 ano que eu tinha parado de amamentar a minha caçula, a Duda. E eu ainda tinha um pouquinho de leite. Então, de vez em quando, eu apertava o mamilo para ver se tinha secado o leite e sempre tinha um pouquinho de leite, né? E já fazia um tempo que eu não fazia isso. E nesse dia eu resolvi fazer. Então, eu apertei a mama direita, o mamilo direito, saiu um pouquinho de leite. Quando eu apertei o mamilo esquerdo, saiu sangue. E eu fiquei preocupada, né? Então, saí do banho, estava sozinha em casa, eu falei, eu vou pesquisar na internet o que pode ser isso. Então, fui lá para o Dr. Google, né? Como a gente tem costume de fazer, se autoconsultar, e coloquei lá, né? Sangue saindo do mamilo. E, para minha surpresa, a primeira coisa que apareceu foi câncer. Eu li aquilo, eu fiquei sem chão. Minhas pernas começaram a tremer, eu não queria acreditar no que eu estava vendo, né? Nisso, meu marido chegou e colocou as meninas para dormir. E eu falei para ele, olha, aconteceu tal situação. Eu quero fazer, eu não consegui dormir, isso era umas 10 horas da noite, né? Falei, eu quero saber o que eu tenho, né? E aí ele ligou no hospital, explicou a situação e pediram para eu ir até o hospital, que o médico iria me examinar. Então, nós chegamos no hospital 11 horas da noite. E, graças a Deus, a minha sogra então estava em casa, porque nós não temos parente aqui em Marília, somos só nós, né? E ela ficou com as meninas para a gente poder ir para o hospital. Lá no hospital, então, o médico me atendeu, me examinou e já pediu para mim mamografia, ultrassom. Então, eu tinha acabado de completar 38 anos, em agosto, no dia 3 de agosto, isso foi no final do mês. Eu nunca tinha feito uma mamografia, ultrassom já tinha feito, mas nunca tinha dado nada, né? E ele tentou me acalmar, o médico tentou me acalmar, falar que podia ser apenas uma inflamação dos ductos, né? Mas já pediu para eu fazer os exames no outro dia de manhã. Então, no outro dia de manhã eu fui, fiz os exames, aparentemente não tinha nada. Fui encaminhada para o mastologista
fui no mastologista depois de uns 2, 3 dias, e ele fez um exame dessa secreção sanguinolenta que estava saindo. Também tentou me acalmar, falou que talvez não fosse nada, né? Seria só uma inflamação. Quando chegou o resultado desse exame, veio suspeita de malignidade. E aí, então, ele pediu uma ressonância. Na ressonância, não dava para ver muita coisa, foi quando ele pediu a biópsia, né? E fiz a biópsia, e quando fui buscar a biópsia, o resultado veio positivo, né? Então, tratava-se de um câncer intraductal, e precisava fazer a cirurgia da mama, a retirada total da mama, né? Bom. E como que foi para você, Aline, né? Acabado de completar os seus 38 anos, crianças, os filhos pequenos, né? Receber esse diagnóstico? Então, foi muito difícil, foi muito difícil. Antes mesmo de sair a confirmação do diagnóstico, eu já pensando na possibilidade, eu já repensei toda a minha vida, e graças a Deus, Deus foi preparando vários momentos, várias pessoas. Então, neste semestre, no semestre passado, né, que foi quando tudo aconteceu, eu estava fazendo o curso Mulher que Prospera. Então, uma vez por semana, nós nos encontrávamos. A Edna, quero até agradecer a Edna, todas as meninas que me deram muita força durante todo esse período, né, de exames e de incertezas. E a primeira coisa que eu aprendi, então voltando à minha sogra, né, que as minhas filhas não são minhas, porque eu fiquei me deu aquele sentimento de, meu Deus, né, se eu morrer, o que vai ser das minhas filhas, né? E Deus respondia para mim que se acontecesse alguma coisa comigo, elas iam ficar bem, porque elas não são minhas, elas são dele. Então, ele cuida. E outras pessoas também cuidam, né? Não sou só eu que cuido das minhas filhas. Então, esse sentimento de posse, né, de possessão, foi a primeira coisa que Deus tratou comigo. Né? Que as minhas filhas me foi confiada, mas elas são dele, né? E eu tinha dificuldade antes de dormir, toda hora eu acordava, queria cobrir as minhas filhas, ficava indo à noite ver se estava tudo bem. Quando Deus falou comigo nesses dias difíceis, eu comecei a dormir a noite toda. Eu comecei a entregar a vida delas para Ele, né? E entreguei também para minha sogra, porque eu pensava, se eu morrer, quem vai ajudar meu marido a cuidar das minhas filhas vai ser ela, né? E até então eu tinha uma certa resistência de deixar a minha caçulinha com ela, porque eu ainda achava que ela era muito pequena, muito bebê, né? Então eu ficava o tempo todo com as minhas filhas, principalmente com a pequena, né? Então a primeira coisa que eu aprendi foi confiar as minhas filhas a outras pessoas, principalmente a minha sogra, que é a mãe do meu marido, né? Então a minha relação com ela mudou, né? O olhar que eu tinha para ela mudou. E tanto é que quando eu fui para o hospital, nessa primeira vez, Deus tinha colocado ela lá. Ela estava com as minhas filhas, né? Para cuidar. Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi. E outra coisa que eu aprendi foi em relação às prioridades, né? Eu comecei a refletir, e o curso Mulher que Prospera, durante as lições, me ajudou bastante, porque através de cada lição a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo onde a gente investe o nosso tempo, e eu aprendi que a minha prioridade tem que ser Deus, né? Em primeiro lugar, é o meu relacionamento com Deus. Depois as outras coisas.
né? Em segundo lugar, a minha família, o meu marido, né? As minhas filhas, depois o trabalho, né? Depois a igreja, né? O trabalho, a vida social, mas em primeiro lugar é o nosso relacionamento com Deus. Então, nesses dias de dor, de incerteza, o meu relacionamento com Deus, ele foi sendo aprimorado, né? Era nos braços do Senhor que eu encontrava paz, que eu encontrava esperança, que eu encontrava consolo. E quando saiu o resultado mesmo, a confirmação, eu fui sozinha no consultório. Então, meu marido ficou com as meninas, né, em casa, e eu fui sozinha. Na verdade, eu achava que ia dar negativo. Então, quando eu cheguei, o doutor disse que tinha sido confirmado um câncer, que nós precisaríamos fazer a cirurgia. Isso foi dia 2 de outubro. E no dia 4 de outubro era aniversário da minha filha. Então, eu cheguei em casa arrasada. Cheguei chorando muito, eu já saí do consultório chorando muito. Não consegui falar com ninguém em casa, meu marido percebeu o que estava acontecendo, eu deitei na cama e eu fiquei até o outro dia. Foi no final de tarde a consulta, né? Mas quando eu acordei, eu dei graças a Deus que eu estava viva. E Deus me deu força para levantar, para ir trabalhar e para pensar na vida da minha filha, que iria completar 3 anos no outro dia, né? Então, no final do dia, eu cheguei e falei para o meu marido, nós vamos comprar um bolo, porque amanhã nós vamos cantar parabéns para a Duda. E foi muito emocionante, né? Porque poderia ser a última vez que eu estava cantando parabéns para ela. Né? Então... Você chegou com o resultado, embora você falasse que pensasse que tinha sido negativo, deu positivo, mesmo assim você resolveu, né, comemorar essa data com a sua filha. E Aline, como que foi o processo da decisão da cirurgia? Como que foram esses passos, né, para você fazer os procedimentos? Isso. Então, no dia que o doutor me deu o diagnóstico, ele já falou que eu precisaria passar pelo anestesista, que nós teríamos que fazer a cirurgia, e pediu para eu ir atrás do anestesista e voltar com todos os papéis prontos, né? Eu fui no anestesista, conversei, fui fazer um exame cardiológico e marquei a consulta antes de estar com os papéis. Então, quando eu cheguei lá, ele falou, né? E aí, tá tudo certo? Vamos marcar, né, a cirurgia? E eu falei, doutor, não estou com todos os papéis aqui. Eu quero conversar, eu quero entender, né, o que eu tenho de fato, como que é, por que eu tenho que fazer essa cirurgia, por que eu não posso fazer outros procedimentos, né, por que não vai ter radioterapia, não vai ter quimioterapia, né? E nesse dia foi uma conversa. Então, ele me explicou o porquê de não fazer, né, a retirada apenas de uma parte da mama, o porquê de não precisar da quimioterapia, porque era um tumor inicial. Então, até nisso, Deus foi maravilhoso, porque essa questão do sangue, né, ter saído do mamilo, eu creio que foi um sinal de Deus para mim. Então, ele me mostrou que tinha algo errado, que eu tinha que ir atrás. Então, como foi descoberto no começo, eu não precisei passar por outros tratamentos mais agressivos, né? E aí, nesse dia da conversa, eu falei pro doutor se a gente poderia marcar uma data. E ele falou que gostaria de fazer o mais rápido possível, né? E aí nós tínhamos o Vida Vitoriosa. Então, quando eu
descobri os primeiros sintomas, já tinha sido anunciado que teria o Vida Vitoriosa. E eu e o meu marido já tínhamos conversado que dessa vez um dos dois iria fazer, mas ainda não tínhamos decidido quem iria fazer. Então, antes de sair o diagnóstico, um dia saindo do culto, eu falei para ele, né, foi falado do Vida Vitoriosa, eu falei, eu vou fazer, eu preciso fazer. Né? É um tempo que Deus vai falar comigo e eu preciso fazer. E aí veio o diagnóstico, o doutor já queria fazer a cirurgia, então isso foi em outubro, dia 2 de outubro, e eu falei para ele se a gente poderia esperar até o dia, no caso seria depois do feriado do dia 15, que o Vida Vitoriosa, se eu não me engano, foi dia 9 de novembro. Né? Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então ele perguntou por que eu queria fazer só em novembro, né? E eu disse para ele que eu queria fazer um retiro da igreja, que se fosse possível, fazer após, né, o retiro. E ele me disse que nós estaríamos na data limite, né, pela prescrição médica, mas que ele acreditava que isso ia ser muito bom, sim, que eu poderia fazer. Então, a data da cirurgia foi marcada após o retiro, após o Vida Vitoriosa. E eu também creio que Deus preparou esse tempo para me tratar. Né? Foram 3 dias de cura e libertação. Foram 3 dias ouvindo a voz de Deus, sentindo o cuidado de Deus. E Deus envia pessoas para falar com a gente. Então, no Vida Vitoriosa, Deus enviou uma pessoa para falar comigo. Nós já nos conhecemos fora aqui da igreja, porque somos colegas de trabalho também. E ela me procurou ali no retiro, num momento, e me contou que ela também passou por um problema como o meu. Ela também teve câncer, não foi de mama. Sem eu perguntar nada, sem eu falar nada para ela, ela me relatou a história dela, eu virei e falei para ela, eu estou com câncer. Eu estou com câncer. E eu tenho certeza que foi Deus que usou a vida dela para falar comigo, para me dar forças, para falar que eu ia conseguir, né? Que Deus ia me dar essa vitória, que Ele estava comigo. Nesse período, nesse retiro, Aline, você foi sozinha? Seu esposo ficou com as crianças? Isso, eu fui sozinha, o meu esposo ficou com as meninas, e mais uma vez a minha sogra veio para ajudar. Então ela veio e ficou com eles esses dias, né? Sexta, sábado e domingo, e eu fui sozinha. E foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha filha caçula. Então, da minha filha mais velha, eu já tinha ficado longe uma única vez. Então, foi uma separação, né? Mas foi muito bom. E eu achei que eu fosse ficar preocupada com elas. Em nenhum momento eu fiquei preocupada, porque eu sentia uma paz, né? A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. E eu sabia que elas estavam sendo cuidadas por Deus e cuidadas pelo meu marido e pela minha sogra. Né? Então, eu voltei do retiro pronta para passar pela cirurgia. E louvando e agradecendo a Deus pelo que fosse acontecer, independente do que fosse acontecer. Falar que eu não tinha medo, eu tinha medo. Mas era um medo que não me paralisava, né? Na verdade, era a entrega total, né? Se entregar para Deus e confiar que os planos dele são perfeitos e são maravilhosos, né? E aí eu gostaria de falar também sobre o curso da Mulher que Prospera. Né? Então, foram momentos muito bons. E aí chegou o dia da formatura, estava chegando a formatura. E estava chegando a minha cirurgia. E a formatura era após a cirurgia, né?
E aquilo me deu uma tristeza. Eu pensava, nossa, Deus, eu participei do curso, né? Aquilo para mim foi uma prioridade. O curso. O curso da Mulher Única. Única. Foi Mulher que Prospera. A Mulher que Prospera. A Mulher Única você já tinha feito. Eu já feito tinha também, feito. Isso. E então eu não faltei. Eu acho que eu não faltei nenhum dia. Quando eu ia visitar meus pais que moram em Botucatu, ou minha sogra em Prudente, a gente fazia bate e volta, porque eu queria colocar em primeiro lugar o meu relacionamento com Deus. E naquelas horas que eu passava ali com aquelas mulheres, era o meu momento com Deus também. Então, quando foi marcada a formatura, eu lembro que a Edna falou do dia, me deu aquela tristeza, porque eu achava que eu não fosse participar, né? Ou porque talvez não estivesse mais aqui, ou porque estaria me recuperando da cirurgia. E aí, um dia a Edna já tinha falado do dia da formatura, falou, vai ter um ensaio à noite. Então, se vocês puderem vir no ensaio. E aí eu não falei nada, se eu ia vir ou não, né? Fui para casa, fiquei conversando com Deus, né? Falei, para que eu vou nesse ensaio? Eu não vou participar da formatura, né? E Deus falava, vai que tem algo para você lá. E eu relutando. Então, trabalhei o dia todo, o ensaio era à noite, cheguei em casa e não estava na dúvida ainda se eu ia ou não, se eu vinha para cá ou não. E aí Deus ficava me falando, né? Eu preparei algo para você, vai. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Eu vou. Cheguei um pouco atrasada, já tinha começado o ensaio. A Renata estava ensaiando, as meninas, e a gente não sabia qual seria a música, eu não sabia qual que era a música, né? Então, eu cheguei quietinha, me enfiei no meio das meninas e comecei a ouvir a música que eu não conhecia. É uma música conhecida, mas até então eu não conhecia. E quando eu vi aquela música, eu falei, meu Deus, né? É o Senhor falando comigo, né? E chorei muito, né? Não conseguia nem cantar. E a música é Agora Eu Vejo, da Ana Paula Valadão, que foi tema acho que do primeiro congresso de mulheres, né? Que eu não pude participar. Aliás, o congresso de mulheres em setembro foi uma bênção também. Eu estava nesse processo ainda aguardando o diagnóstico, né, final. Então, foi um tempo muito abençoador e que me fortaleceu muito também. Mas a música, né, Agora Eu Vejo, da Ana Paula Valadão, parecia que Deus estava falando de mim naquele momento, né? E assim, Aline, é muito assim na sua fala, a gente percebe o tanto que os trabalhos que a gente, né, que a igreja tem de alguma forma proporcionado, trabalho de grupos, retiros espirituais, né, são eventos esporádicos que nós fazemos para que de fato as pessoas possam de alguma forma se alimentar, né, ter a sua fé fortalecida. E você foi citando vários trabalhos, né, que você participou, os encontros, né, de grupos também que a gente faz, porque é muito importante nesse período e nessa caminhada a gente ter pessoas que sejam suporte ali para a gente, né? Às vezes a gente fica desanimada, é uma luta, é uma batalha constante, sentimentos muitas vezes de tristeza, de desânimo, e tem uma pessoa ali que possa orar pela gente, dar uma palavra de ânimo, uma palavra, né, que possa fazer com que a gente consiga olhar para o alto novamente, né, que seja o sustento para nós. E Deus coloca pessoas, anjos na nossa vida, né, para que nesse momento a gente consiga caminhar, consiga, de fato, perceber que nós não estamos sozinhas, né? É verdade, Sônia. Nesses meses, então foi agosto, final de agosto, setembro, outubro e novembro. Foram praticamente 3 meses, né? Que o agosto foi bem no final, mas foram meses muito intensos. Aconteceu tanta coisa que eu falo de momentos que Deus preparou para cuidar de mim,
né, para me fortalecer, para me carregar nos braços, porque como você mesmo disse, os eventos eles são esporádicos, então geralmente não tem eventos tão próximos. E durante esses poucos meses, nós tivemos tantas coisas e foi maravilhoso o agir de Deus na minha vida, né? Eu vou ler só um trecho da música, eu não vou cantar, né? Então, a música do Agora Eu Vejo, ela fala: eu vi uma mulher chorando pelo jardim, perdeu a inocência, seus erros e seus fracassos foram ali paralisados, não sabia sorrir. Eu vi uma mulher ferida numa prisão. Os medos lhe atormentavam, as mágoas do seu passado paralisavam seus sonhos, deformaram a visão. E aí vem a luz, né? Um dia eu vi, quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias caíram, os inimigos fugiram, e agora eu vejo, olho para ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida nesta geração. Eu vejo a alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Então, quando eu cheguei no ensaio, escutei essa música, era Deus cantando para mim, falando para mim. E aí, se não bastasse, né, a segunda música. Foram 2 músicas ensaiadas. A música era Te Louvarei, do Toque no Altar. E eu fui embora naquela noite cantando essa música, Te Louvarei, não importam as circunstâncias. E a semana que antecedeu a cirurgia, essa foi a música que eu acordava e que eu dormia cantando. E na última célula que a gente foi, antes da cirurgia, meu marido levou o violão e cantou essa música. Ele falou: a Aline tem cantado essa música durante a semana, e ele não sabia que tinha sido do ensaio. E eu quero cantá-la, né? E essa música, ela me acompanhou também quando eu fui para o centro cirúrgico. Então, independente das circunstâncias, eu louvarei ao Senhor, né? E dentro do hospital, indo lá para o centro cirúrgico, era essa música que eu cantava. E quando eu voltei da cirurgia, porque eu tinha muito medo da cirurgia, eu louvei ao Senhor, eu agradeci a Deus, porque Ele tinha me dado mais uma chance, né? Mais uma chance de mudar, né? De perceber o que é a vida, de repensar a vida, de dar valor para as pequenas coisas. Uma outra coisa que eu aprendi durante todos esses meses foi vivenciar os pequenos momentos, né, com a minha família, com as minhas filhas, de passear, de num domingo à tarde. A primeira coisa que eu fiz depois do primeiro sintoma foi andar de bicicleta com a minha família, num domingo à tarde. E como eu não sabia se eu teria muitos domingos, né, com eles, eu falei para minhas filhas que o domingo seria o dia da aventura. Então, todo domingo após o culto, nós almoçávamos e a gente inventava uma aventura, né? Ou ia andar de bicicleta, ou ia descobrir uma cachoeira da região. Então, coisas pequenas, coisas simples, né? Mas a gente aproveitava o tempo juntos. Coisas que eu percebi que eu não estava mais fazendo. Então, uma das coisas que eu resgatei, que eu aprendi também, é que a gente precisa viver o hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Ninguém sabe o dia de amanhã,
né? Nós não sabemos se amanhã vamos estar aqui ou não. Então, nós temos que viver da melhor maneira. Viver bem, fazer coisas boas, né? Buscar a presença de Deus, buscar a presença daqueles que a gente ama, porque a vida passa, as coisas passam. Quando a gente percebe essa fragilidade, percebe que, de fato, somos peregrinos nessa vida, né? Tudo ganha outro sentido, muita coisa supérflua a gente deixa de lado e passa a valorizar o que, de fato, tem que ser valorizado. E Aline, depois da cirurgia, você começou a valorizar algumas coisas, né? No dia a dia com as crianças, com o marido. E como que foi a recuperação? Como que se deu o processo do pós-cirúrgico, o prognóstico? O pós-cirúrgico foi outro aprendizado, outra fase. Primeiro porque Deus me agraciou com a presença dos meus pais aqui. Como eu disse, meus pais moram em Botucatu, e eles vêm para Marília poucas vezes, sou eu que vou mais para lá. E quando eles ficaram sabendo da doença, da cirurgia, eles se prontificaram a vir para cá para cuidar de mim. Então, meus pais ficaram comigo por 10 dias, coisa que não acontecia desde quando a minha filha mais velha tinha nascido. Então, há 7 anos que isso não acontecia. Foi um período difícil, é uma cirurgia muito dolorida. Eu não conseguia ficar muito tempo sentada, nem muito tempo deitada, porque a prótese, ela pressionava o peito, o coração. Então, me dava falta de ar, me dava muita dor no peito, né? No coração. E eu ficava muito tempo acordada. E nesse tempo que eu ficava acordada, isso de manhã e à noite, eu aproveitei para conhecer mais de Deus. Então, até antes da cirurgia, eu não vivia numa correria muito grande, né? Trabalhando, cuidando das crianças, da casa. E eu não tinha uma rotina de intimidade com Deus, um tempo com Deus. E quando eu fiz a cirurgia, então, de repente, eu tinha todo o tempo do mundo. Porque eu não podia fazer nada, praticamente. Então, nem banho eu não conseguia tomar sozinha. Porque eu fiquei com o braço esquerdo praticamente imobilizado, né? Sem conseguir mexer. Então, não podia fazer nada em casa, cozinhar, pegar a criança no colo. Então, eu fiquei dependente ali da minha mãe, que me ajudou bastante. E eu comecei a ler a Bíblia. Né? Algo que eu fazia esporadicamente. Então, todos os dias eu lia a Bíblia várias vezes no dia. E aí também comecei a assistir alguns filmes que edificaram muito a minha vida. Eu assisti Deus Não Está Morto 1 e Deus Não Está Morto 2, que são filmes maravilhosos e que eu também não tinha tempo. Então, foram 30 dias de recuperação. Os 10 primeiros dias foram os mais difíceis. Mas foram dias que eu aproveitei para ler a palavra, para estudar a palavra, para assistir filmes cristãos que edificaram a minha vida e também para assistir pregações, né, ministrações. Então, e para louvar a Deus, né, agradecer a Deus por mais um dia, porque era um dia de cada vez, né? Não foram dias fáceis, mesmo com medicação, a dor ela é muito grande, né? Mas Deus foi me sustentando e me dando força para vencer dia após dia e mostrando o cuidado que Ele sempre teve comigo em cada detalhe.
E, Aline, uma coisa, né, que você fica bastante evidente no seu relato, a importância da família, dos vínculos e principalmente da família da fé, né? A gente, às vezes, como você disse, você e seu esposo, né, e a sua família estão aqui, né, e os pais longe, né, os familiares longe. E a gente também, né? Às vezes a gente vem para alguns lugares, a gente vai recomeçando a nossa vida. Para a gente vir de uma igreja para outra é muito difícil, porque você tem que construir toda uma relação novamente, conhecer as pessoas, mas deixar outras pessoas que você ama bastante, aprendeu a amar, né? Não só da família, mas essa família da fé. E a importância também de ser acolhida, né, por seus familiares, né, que vieram de longe, cuidar de você, e nesse processo da importância também da família da fé, de caminhar com pessoas que nos aproximam mais de Deus, que nos fortalece, né, os trabalhos que são realizados, pessoas que nos ensinam através de serem modelos para nós, no sentido de nós imitarmos mesmo a fé, né? E sempre firmes com o Senhor Jesus. Isso nos edifica, traz bastante paz ao nosso coração, né? De saber que o Senhor usa, né, usa pessoas, sejam os parentes, sejam as pessoas que de fato, né, fazem parte da nossa família, da fé eclesiástica, para nos ajudar nessa caminhada, né? É verdade, Sônia. A célula teve um papel fundamental. Então, nós participamos da célula do Rafael e da Elaine Biancalana, e eu sou muito grata a eles, sou muito grata a Deus pela vida deles, porque semana a semana, né? De muita oração, de muito acolhimento. Então, eles ouvindo o meu choro, as minhas angústias, e trazendo essa força, né? Essa força que vem só de Deus. Então, a célula para a gente foi uma bênção. A nossa célula era sextas-feiras, né? E toda sexta-feira tendo esse cuidado dos irmãos da fé. E a gente vai construindo uma família mesmo, né? Então são pessoas que a gente acaba criando laços afetivos e são como familiares, o carinho, né? O amor, o cuidado. Então eu sou muito grata à vida desse casal, à vida da família, de toda a família, à vida dos demais membros da célula. Então eu louvo a Deus pela vida deles também. E é muito interessante também, Aline, acompanhar a importância, né, do cuidado. O Rafael o tempo todo do seu lado, né, te apoiando, te dando o suporte necessário, né, no cuidado com as filhas, no cuidado com você também. Sim, meu marido foi muito especial nesse momento. E é claro que nesse período de dor, as emoções ficam muito afloradas, né? Então, na noite que antecedeu a minha cirurgia, foi uma noite que marcou bastante para a gente também. Então, nós fomos dormir e eu percebi que ele estava com a respiração mais ofegante, né? E eu perguntei se ele queria conversar, se ele queria falar alguma coisa. E foi uma conversa muito boa, porque foi uma conversa de perdão. Onde ele pediu perdão por algumas coisas, eu pedi perdão também por outras coisas. Então, na verdade, Deus foi usando cada situação para tratar cada área da minha vida. Não só da minha vida, mas da vida também de pessoas que estavam ao meu redor. Da vida do meu marido,
da vida das minhas filhas. Então, Deus foi trabalhando, né? Deus foi restaurando. Então, a noite que antecedeu a cirurgia foi uma noite de uma conversa muito franca e de restauração também do nosso casamento, né? E de perdão, porque a gente fala da questão do perdão, mas como é difícil a gente pedir perdão, a gente liberar perdão, né? E nessa noite nós falamos de coisas que talvez nunca tenhamos falado um para o outro, e de coisas que nem no caso, eu pedi perdão por coisas que eu achava que eu precisava pedir perdão, e que ele achava que na verdade nem precisava, mas eu precisava pedir perdão, e eu também precisava liberar perdão. Então essa noite também foi muito marcante, e eu creio que só aconteceu por causa da doença, da cirurgia, né? Então, essa noite eu também vi o agir de Deus na minha vida, nas nossas vidas. E, Aline, a gente pode falar não em um milagre, mas a gente pode falar em vários milagres, né? O milagre da cura, mas um milagre que Deus fez na sua vida, nas suas relações, com o marido, né, com os familiares, e em outras áreas que Deus foi trabalhando e atuando também, mudando a forma da gente olhar, né, para o outro, a forma como até a gente parar, né? Eu acho que nesse momento que nós estamos passando também, né, a gente precisa parar para olhar, né, determinadas coisas que na correria do dia a dia nós deixamos. Então, não é um milagre, né? São vários milagres que o Senhor atuou, né, e agiu aí na sua vida. Sim, foram vários milagres. Foram meses de muito relacionamento com Deus, né? De muita intimidade, e de muita cura, de muita libertação e de muitos milagres. Por isso que eu louvo a Deus, eu sou grata a Deus, e eu quero continuar firme nesse propósito de manter o meu relacionamento com Ele, né? Então, quando nós fomos fazer os planos para esse ano, uma das coisas que eu falei para o meu marido é que eu queria ter um tempo com Deus na minha agenda diária. E nós conseguimos nos organizar para isso ser garantido. Então, todos os dias, eu tenho o meu horário com Deus, né? O meu horário da leitura da Bíblia, o meu horário, o meu devocional. Então, eu tento fazer o meu devocional de manhã, ler a Bíblia na hora do meu almoço, e colocar em primeiro lugar o meu relacionamento com Ele, né? Com o Senhor. Aline, e aquelas pessoas, né, que estão nos ouvindo agora nessa noite, ou que esteja passando por um problema, seja físico, seja de uma ordem também familiar, né, ou um desemprego, o que você poderia deixar enquanto mensagem para essas pessoas? Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Ele é o Deus provedor. Ele sabe de todas as coisas. Então, nenhum fio cai da sua cabeça sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Então, entrega para Ele o seu problema, a sua angústia. E confia. Confia, porque os planos de Deus são maravilhosos. Pode ser que a gente, a princípio, não entenda, mas nós temos que confiar. A partir do momento que você entrega aos pés da cruz o seu problema, a sua angústia, aquele peso, aquele fardo, ele sai, né? Porque Cristo já pagou o preço na cruz. Então, nós não precisamos carregar esse fardo, carregar esse peso,
Nós podemos viver em paz, nós podemos confiar em Deus, porque, como eu disse, nós estamos aqui como peregrinos nessa terra. O nosso lugar não é aqui. Muitas vezes a gente se apega com as coisas dessa terra e a gente acaba pedindo para Deus coisas que não estão nos planos de Deus, né? Que não são da vontade de Deus. Então nós temos que acreditar que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. E que nós vamos ter algo maravilhoso na presença do Senhor, né? Deus conhece o desejo do nosso coração, Ele nos ama, mas os planos dele são melhores que os nossos. Então, a minha mensagem é: confia, entrega e viva feliz, agradeça a Deus, louve a Deus em cada circunstância, independente da circunstância que você estiver passando. Louve a Deus, adore a Deus, tenha intimidade com Ele. E, Aline, uma coisa que eu notei no seu relato, é que em todo momento você sempre teve uma palavra e um olhar de gratidão, né? A importância da gratidão, a importância de olhar para o Senhor, confiar no Senhor, mas ter um olhar grato, né? Às vezes a gente tem, né, no desespero, em vários momentos que você passou, mas você sempre falava na gratidão, né, de olhar para o Senhor, agradecer o Senhor por aquilo que Ele estava fazendo, né, na sua vida, e sempre na confiança de que Ele estava no controle de todas as coisas, né? E é difícil, mas a gratidão, ela nos ajuda a ter um olhar mais, e ressignificar a nossa vida, ter um olhar mais positivo em relação a tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Mesmo, né, passando por essa luta, falar assim: olha, aniversário da minha filha, vou comemorar, né? Vou comemorar a vida, comemorar com elas, comemorar com meu esposo. E essa força não vem da gente, vem do Senhor. De buscar em Deus e ser fortalecida em Deus e ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, é algo que vem do Espírito Santo de Deus. É Deus que ministra ao nosso coração, é Ele que nos dá força, né? Porque se depender de nós, a gente esmorece, né? Mas o Espírito Santo é aquele que nos renova, e a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. É difícil nessas circunstâncias, né, Aline? Mas a importância de nós sempre recorrermos ao Senhor, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, depender do Senhor, ouvir a voz do Senhor e confiar no Senhor. E eu quero agradecer, Aline, você poder nessa noite compartilhar um pouquinho da sua história, porque compartilhar a sua história é reviver ela novamente, né? E reviver traz muitas emoções, não deixa de ser, né, um momento também um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, ou nos ouvirão, serão edificados pelo seu testemunho, né? Pela sua coragem, pela sua ousadia e pela sua fé. E quando nós nos propomos a compartilhar o nosso testemunho, um testemunho de milagres, nada mais é para edificar a fé daqueles que nesse momento se encontram sem esperança ou cansaram da luta. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. E mesmo se você, nesse momento, vier a desistir daquilo que você há anos está orando, ou mesmo de uma situação que para você é impossível, o nosso Deus, Ele é a resposta, que seja de fato para uma cura ou não.
o maior milagre que o Senhor vai fazer é na nossa vida. Né? É na nossa vida, ou Ele vai mudar a nossa visão, ou a forma de nós vermos a situação. Amém? Quero agradecer, Aline. Só para finalizar, eu não falei da minha tristeza de não participar da formatura, lembra? Então, eu vim para o ensaio, fiz a cirurgia, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu participei da formatura. Eu participei de tudo. Então, assim, eu falo, gente, Deus foi tão perfeito, e Ele conhece os desejos do nosso coração, e os desejos lá do fundo, né, os desejos sinceros. Então, eu gostaria tanto de participar, e Deus permitiu. Então, nós tivemos 2 momentos. Nós tivemos uma confraternização num restaurante aqui da cidade, que foi, acho que 1 semana após a cirurgia. Eu ainda tinha muita dor. Mas, glória a Deus, o médico autorizou eu participar, e eu fui, e foi uma bênção, e foi assim, uma alegria tremenda, e eu pude cantar com as irmãs as 2 músicas ensaiadas. Eu não consegui cantar muita coisa, que eu mais chorei do que cantei, mas é um choro de alegria, né? E depois nós tivemos o culto, no culto Mais Mulher, que foi a nossa formatura oficial, né, com a entrega do certificado, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu também pude vir, né, ainda com o braço bem imobilizado, sem conseguir levantar as mãos ou bater palmas, mas eu estava aqui, eu estava presente, eu estava celebrando com as minhas irmãs, com as minhas companheiras, com as minhas amigas que também vieram prestigiar o culto, esse momento tão maravilhoso. Então, eu só tenho a dizer, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Toda honra e toda glória seja sempre, sempre, sempre dado ao nosso Deus. Amém? Amém. A gente não pode, né? Se abraçar, mas receba o meu abraço, o abraço de todos, Aline, que estão nos assistindo nesse momento. Que você seja, de fato, abraçada por nós, e o Altíssimo sempre seja o seu sustento, o seu braço forte, e que você possa depositar sempre nele a confiança. E para nós é um exemplo, né, de uma caminhada próxima com o Senhor, que vale a pena caminhar com o Senhor, né? Vale a pena caminhar com Jesus. Sim, eu que agradeço, Sônia, a oportunidade por poder testemunhar e dar glórias ao nome do Senhor Jesus, de reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que a nossa vida está nas mãos dEle, e que sou grata, sou muito grata a Deus, e toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Nós já estamos com o nosso tempo encerrando, queremos agradecer a você que acompanhou esse momento, e que a tua fé seja de fato edificada por esse testemunho, um testemunho de caminhada com o Senhor, de vitórias. E como Jesus disse, aquele jovem, vai e testemunhe, para que outras pessoas também pudessem conhecê-lo e se alegrar e ver a maravilha que Jesus fez na vida dele. Então, como Jesus também tem feito na vida da Aline, e que caminhar com o Senhor é uma caminhada de provisão, é uma caminhada de misericórdia, como o próprio Jesus disse àquele homem, que a graça do Senhor sempre continue nos alcançando, e a bondade e a misericórdia dele também. Lembrando que sábado agora nós teremos o jejum das mãos estendidas. Não esqueça de trazer as suas doações, trazendo roupas de frio. E tem algumas instituições que também estão necessitando de lençol, roupas de cama. Se você tiver disponível na sua casa, que você possa trazer. Então, no sábado, a igreja estará aberta desde a manhã até umas 6 horas da tarde, e você possa trazer essas doações de roupas de frio nesse momento, para que a gente possa ajudar aqueles que necessitam. Lembrando que sejam roupas que estejam em bom estado de uso.
E no domingo nós teremos o nosso culto, né, às 10 horas. E lembrando também que a Casa Mais Mulher está aberta para receber doações de mantimentos. Nós temos mantido ali algumas famílias que estão necessitando, né, de cestas básicas. Nós já temos um compromisso, esse mês nós já arrecadamos para ajudar essas famílias, mas nós temos para o mês que vem também. Então, a casa está aberta de segunda a sexta, das 14 às 17 horas. E nós contamos com a sua ajuda. Que nós, igreja, né, a igreja, o corpo vivo do Senhor Jesus, sejamos as mãos estendidas, aqueles que necessitam da nossa ajuda e da nosso apoio nesse momento. Deus abençoe com a paz do Senhor.